Chegou a hora de abandonar tudo aquilo que está destruindo sua paz e começar a abraçar o que realmente importa, o agora. Porque enquanto você continua preso ao passado, preocupado com pessoas, tentando agradar todo mundo, sua mente vai se tornando uma prisão silenciosa. E talvez ninguém tenha te contado isso antes. A bondade sem limites pode acabar destruindo você por dentro. Então fique até o final deste vídeo, porque cada segundo que você assistir muda a forma como você enxerga sua vida, suas relações e a si mesmo. A maioria das pessoas não sofre pelo presente, sofre pelo que perdeu ou pelo que teme perder. E é exatamente aí que a mente começa a apodrecer. Quem vive preso ao passado carrega correntes invisíveis. Quem vive assustado com o amanhã nunca encontra paz. O homem perde a própria vida porque se recusa a permanecer no único lugar onde ela realmente existe, o agora. Existe uma diferença silenciosa entre saudade e apego. Saudade honra o que foi vivido. Apego se ajoelha diante daquilo que acabou. Quando algo foi verdadeiro, lembrar daquilo traz gratidão. Não existe desespero nisso, apenas reconhecimento. Você olha para trás e pensa, aquilo teve valor, e segue em frente. O apego faz o contrário. Ele transforma lembranças em prisão. A pessoa revive a mesma cena todos os dias tentando negociar com o que já terminou. Ela cria pensamentos inúteis. Se aquilo não tivesse acontecido, minha vida seria diferente. Se eu não tivesse perdido aquela pessoa, eu seria outro. E enquanto alimenta essas fantasias, abandona completamente a própria existência. Uma mente apegada acredita que precisa de alguém ou de alguma coisa para continuar vivendo. Precisa de proteção. Precisa que alguém a conduza. Precisa sentir que existe um apoio permanente segurando sua vida. E quando perde isso, entra em colapso porque nunca aprendeu a caminhar sozinha. O apego ao passado destrói lentamente a capacidade de evoluir. A pessoa não cresce porque continua emocionalmente parada em um tempo que já morreu. Ela lamenta o que perdeu enquanto os anos passam sem perceber. E quando não está chorando o ontem, está temendo um amanhã que nem sequer chegou. Essa é a armadilha da ansiedade. Sofrer por cenários que talvez nunca aconteçam. A mente cria tragédias futuras, tentando controlar aquilo que jamais esteve em suas mãos. O ser humano vive com a ilusão de controle. Quer garantir permanência em um mundo onde tudo muda. Até nos momentos felizes, muitos já sofrem pelo fim. Estão vivendo algo bom, mas a mente já está no medo da perda. Estão de férias pensando no último dia. Estão ao lado de alguém pensando no abandono. Nunca conseguem experimentar plenamente aquilo que possuem porque já estão sofrendo antecipadamente. Isso destrói a vida. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. E o homem que não aprende a dominar esses extremos perde a capacidade de viver com lucidez. O presente é o único tempo real. Nada existe fora dele. O passado não pode ser alterado. O futuro não pode ser controlado. Mas mesmo assim as pessoas desperdiçam o agora tentando lutar contra os dois. Você está vivendo sua própria vida ou apenas obedecendo expectativas que colocaram sobre você? Está seguindo sua consciência ou o medo da opinião alheia? A liberdade começa quando você para de pedir autorização para existir. Quando entende que felicidade não nasce da aprovação dos outros, mas da capacidade de permanecer inteiro diante da incerteza. A vida não espera você estar pronto. O momento certo nunca chega para quem vive adiando tudo. Ou você assume o controle da própria mente agora, ou passará os próximos anos assistindo sua existência escapar, enquanto vive preso entre arrependimentos e medos. A vida nunca fica parada, tudo muda o tempo inteiro, e quanto mais você tenta controlar cada passo, mais distante fica da própria paz. É como andar de bicicleta, você não avança porque pensa demais, você avança porque segue em movimento. Quem pedala olhando apenas para o medo da queda acaba caindo. Quem confia no fluxo do caminho sente o vento, mantém o equilíbrio e continua. A mente humana faz exatamente o contrário. Ela abandona o presente tentando reviver o que passou ou tentando prever o que ainda nem existe. E nesse processo perde a única coisa real que possui, o agora. Saudade não é sofrimento. Saudade é honra. É olhar para o momento vivido e reconhecer que aquilo teve valor. Existe beleza nisso. Existe gratidão nisso. O problema começa quando a lembrança deixa de ser memória e vira prisão. As pessoas confundem apego com amor.
confundem dependência com importância. Mas o apego não celebra o passado. Ele se revolta contra o fim. Ele exige que tudo permaneça igual em um mundo onde nada permanece. Viver corretamente é construir momentos que mereçam ser lembrados, não viver ajoelhado diante deles. Quando você aprende a viver cada dia com presença, disciplina e consciência, começa a criar uma vida da qual terá orgulho de recordar. Essa é a diferença. O homem sábio não desperdiça o presente. Ele entende que cada instante vivido com verdade se transforma em uma lembrança valiosa amanhã. Mas quem vive preso ao medo do futuro ou lamentando aquilo que perdeu, faz um acordo silencioso com a infelicidade. E esse acordo sempre cobra caro. Quantas vezes você ficou revivendo situações que já acabaram? Quantas vezes adiou sua felicidade esperando um grande acontecimento? A maioria das pessoas acredita que a vida vai começar depois de conquistar algo, depois de ser aceita, depois de vencer um medo. E enquanto espera, os anos desaparecem. A verdade é simples e dura. A vida está acontecendo agora, não amanhã, não quando tudo estiver perfeito. Desapegar não significa esquecer. Não significa abandonar aquilo que teve importância. Significa parar de carregar um peso que destrói sua paz. Significa aceitar que algumas coisas terminam, algumas pessoas partem e alguns ciclos não voltam mais. Quando você aprende a permanecer no presente, encontra algo raro: leveza. A ansiedade diminui, o medo perde força, a mente deixa de lutar contra o inevitável, e pela primeira vez você sente liberdade de verdade. O tempo não espera ninguém. A vida não faz pausas para você se reorganizar emocionalmente. Cada instante ignorado nunca mais retorna. Então pare de viver pela aprovação dos outros. Pare de entregar sua direção para opiniões externas. Você é responsável pelo caminho que escolhe seguir. A sua vida pertence a você. Se existe um momento para começar a viver com autenticidade, coragem e consciência, esse momento é agora. Quando você finalmente entende isso, uma mudança silenciosa acontece dentro de você. A necessidade de controlar tudo começa a desaparecer. Você para de lutar contra o tempo, contra as perdas e contra aquilo que nunca esteve sob seu domínio. A maior parte do sofrimento humano nasce da resistência. As pessoas querem prender momentos, congelar relações, impedir mudanças. Mas a vida não foi feita para permanecer imóvel. Tudo aquilo que existe está em transformação constante. Pessoas mudam, ciclos terminam, sentimentos se alteram. E aceitar isso não é fraqueza, é maturidade. O homem forte não é aquele que nunca perde, é aquele que continua inteiro mesmo depois das perdas. Existe uma liberdade enorme em parar de exigir permanência das coisas, porque quando você entende que nada é garantido, começa a valorizar muito mais aquilo que possui hoje. Um abraço deixa de ser comum. Uma conversa ganha valor. Um momento simples passa a ter significado. Quem vive consciente do presente descobre riquezas que a mente ansiosa nunca percebe. Enquanto uns estão desesperados tentando prever o amanhã, outros estão verdadeiramente vivendo. E talvez esse seja o maior desperdício da vida moderna. As pessoas estão fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes. Estão em um lugar pensando em outro. Estão vivendo um momento enquanto a mente corre atrás de medos, comparações e expectativas. Nunca estão inteiras. Por isso tanta gente se sente vazia mesmo cercada de conquistas. Porque não aprenderam a habitar a própria existência. Apenas sobrevivem em estado automático, esperando um futuro idealizado que nunca chega. O estoico entende algo que poucos aceitam. A paz não nasce quando tudo dá certo. A paz nasce quando você deixa de depender que tudo aconteça da maneira que deseja. Esse é o verdadeiro autocontrole. Não controlar o mundo. Controlar a si mesmo diante do mundo. Porque haverá perdas, haverá despedidas, haverá dias difíceis, mas nada disso precisa destruir sua mente. O sofrimento se torna insuportável quando você acredita que não consegue continuar sem aquilo que perdeu. E é exatamente aí que nasce o apego. O apego enfraquece porque coloca sua estabilidade nas mãos de coisas externas. Já a liberdade nasce quando você entende que sua força precisa vir de dentro. Nenhuma pessoa pode viver sua vida por você. Nenhuma aprovação pode preencher seu vazio. Nenhum futuro imaginário pode salvar alguém que se recusa a viver o presente. A vida exige presença, exige coragem, exige consciência. Então aproveite enquanto ainda existe tempo. Diga o que precisa ser dito, faça o que precisa ser feito, valorize quem está ao seu lado hoje e, principalmente, pare de abandonar o agora por causa de medos que talvez nunca aconteçam.
Porque no final, não é o tempo que destrói a vida das pessoas. É a incapacidade delas de viver enquanto o tempo passa. E quando o tempo passa, ele não pergunta se você estava pronto. Ele apenas segue. Os dias desaparecem em silêncio. As oportunidades também. E muita gente só percebe isso quando já perdeu anos vivendo no piloto automático. O problema é que o ser humano se acostumou a adiar a própria vida. Sempre existe uma desculpa. Quando eu tiver dinheiro, quando eu estiver melhor, quando as coisas se organizarem. Mas a existência não espera estabilidade perfeita para acontecer. A verdade é desconfortável. Talvez esse momento que você tanto espera nunca chegue. Enquanto isso, a mente continua criando preocupações inúteis, sofre pelo que não aconteceu. Reabre feridas que deviam descansar. Alimenta cenários negativos até transformar pequenos medos em prisões mentais. E o mais perigoso é que tudo isso acontece devagar. A pessoa nem percebe que está desperdiçando a própria vida. Ela acorda, cumpre obrigações, distrai a mente, repete os mesmos pensamentos e dorme novamente. Dias iguais, emoções iguais, medos iguais, sem presença, sem consciência, sem profundidade. Por isso tantos se sentem cansados, mesmo sem terem vivido de verdade. O peso não vem apenas dos problemas, vem da desconexão consigo mesmo, vem de ignorar aquilo que realmente importa. O estoico não foge da realidade, ele encara a vida como ela é, imperfeita, instável, incontrolável. E justamente por isso, aprende a valorizar cada instante com intensidade. Nada dura para sempre, nem a dor, nem a alegria, nem os momentos difíceis. Tudo passa. E compreender isso muda completamente a forma como você vive. Quando você entende que tudo é temporário, para de desperdiçar energia tentando segurar aquilo que inevitavelmente vai mudar. Em vez disso, começa a desenvolver algo muito mais valioso: firmeza interior. Essa firmeza não depende de aplausos, não depende de reconhecimento, não depende da presença constante de alguém. Ela nasce da consciência de que você consegue permanecer de pé, mesmo quando a vida muda de direção. E essa talvez seja uma das maiores forças que alguém pode conquistar, porque uma pessoa emocionalmente dependente vive em constante medo. Medo de perder, medo de ser abandonada, medo de não ser suficiente. Já uma mente disciplinada entende que perdas fazem parte da caminhada, mas nenhuma delas define sua existência. Você não controla quem fica, não controla o tempo, não controla os acontecimentos, mas controla a maneira como responde a tudo isso. E é aí que mora sua liberdade. A maioria busca segurança fora. O homem consciente constrói segurança dentro de si. Ele sabe que o mundo muda rápido demais para apoiar sua paz em coisas externas. Então pare de esperar que a vida aconteça depois. Pare de entregar sua tranquilidade para pessoas, circunstâncias ou opiniões. Existe uma existência inteira acontecendo diante dos seus olhos agora. Respire esse momento. Observe esse instante. Viva com presença enquanto ainda há tempo. Porque um dia você vai perceber que os melhores momentos da sua vida não eram aqueles que você tentava controlar, eram aqueles que você realmente viveu. E talvez essa seja a maior verdade de todas. A vida não destrói apenas quem sofre, ela destrói principalmente quem nunca teve coragem de viver de verdade. Então não espere perder para dar valor. Não espere o tempo passar para perceber que o agora era tudo o que você tinha. Enquanto muitos continuam presos ao passado ou aterrorizados com o futuro, poucos têm a coragem de simplesmente viver com consciência, disciplina e presença. E é exatamente isso que separa uma mente fraca de uma mente verdadeiramente livre. Se esse vídeo despertou algo dentro de você, então ainda existe tempo para mudar a maneira como você está vivendo sua vida. Mas essa mudança começa com uma decisão: parar de fugir de si mesmo. Agora eu quero saber de você. Qual é a coisa que mais tem roubado sua paz hoje? O passado ou o medo do futuro? Comenta aqui embaixo. Eu leio os comentários de quem realmente está buscando evoluir. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa o like agora. Isso faz com que esse vídeo chegue em mais pessoas que também precisam acordar antes que seja tarde. E ative o sino das notificações, porque os próximos vídeos vão te mostrar como fortalecer sua mente, controlar suas emoções e viver com a disciplina que poucos conseguem desenvolver. E aproveita que o próximo vídeo já está na tela. Assista agora, porque talvez ele seja exatamente o que falta para você parar de apenas existir e começar finalmente a viver.